Prezados estudantes, bem-vindos e bem-vindas à nossa nona videoaula. Estamos na finaleira do semestre, pós uma avaliação, né? Que eu ainda não verifiquei as notas, vou fazer isso essa semana. Mas acredito que vocês todos tenham se saído bem. O meu objetivo é que vocês leiam os conteúdos, assistam às videoaulas, porque em dia de prova buscar as respostas prontas, não, vocês estão enganando a vocês mesmos, tá? Então é muito importante que, no mínimo, se faça a leitura ou se escute e assista às videoaulas, porque é conhecimento que vocês estão adquirindo sobre temas diversos, autores distintos, enfim. Isso é conhecimento. E o que fazer com esse conhecimento também, né? Cabe a vocês. Hoje, então, nós vamos continuar com a nossa autora, a Hannah Arendt, mas antes disso eu gostaria de falar para vocês que na próxima webconf, a nossa, né, do Seminário de Filosofia Moral e Política, que vai acontecer no dia 29, se não me falha a memória, eu gostaria que vocês conectassem neste dia. Por quê? Porque eu convidei uma professora da Universidade do Amapá, de Macapá, na verdade, para participar ao vivo com a gente, conosco, né? Ela é uma feminista que ela estuda Nancy Fraser, né? E eu pedi para ela, então, eu convidei-a para participar da nossa web. E é claro que eu gostaria muito que vocês estivessem ligadinhos, porque é sempre uma oportunidade de ouvir pessoas que estudam, né, se dedicam a estas temáticas. E eu pedi para ela falar um pouco também sobre Hannah Arendt e, e alguma pensadora brasileira, com certeza. E ela aceitou o meu convite, e então, nesta nossa web, eu só vou confirmar a data, tomara que, não, que a agenda dela esteja disponível nesse dia, porque eu fiquei de confirmar a data, tá? Mas fica aqui o convite igual para todos vocês. Quem não pode ir no polo, loga igual, tá? Escuta, assiste, seja lá como for, a web para não perder a oportunidade de escutar esta professora, tá bom? Então, voltando para a nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar hoje de ação, pluralidade e espaço público em Hannah Arendt, tá? A Arendt, como vocês sabem, né, uma das pensadoras mais originais do século XX, né, a sua filosofia política não busca fundar um sistema, mas compreender as condições da existência humana e os modos pelos quais os seres humanos constroem um mundo em comum. E no seu livro, na sua obra A Condição Humana, de 1958, a Arendt, então, propõe uma reflexão sobre as atividades fundamentais da vida humana: trabalho, obra e ação. Essa tríade, então, que ela se dedica, serve de chave para compreender, então, como a política, como o espaço público e como a pluralidade se constituem como dimensões essenciais para a vida em comum. Bom, a preocupação da Arendt é... Só um pouquinho que eu vou subir meu texto aqui. A preocupação da Arendt, a preocupação central dela, é o desaparecimento do espaço público, tá? Ou seja, da esfera onde a liberdade política se manifesta. A política, então, para ela, não é apenas o governo ou a administração de interesses, mas o exercício da ação. E o poder de iniciar algo novo e de agir com outros em um mundo compartilhado. O declínio, então, deste espaço
substituído, então, por formas de massificação e tecnocracia, representa um empobrecimento, segundo Arendt, da própria condição humana. E nas palavras da Hannah Arendt, abro aspas, o mundo em que os homens agem e falam é espaço de aparência, onde a liberdade pode tornar-se uma realidade. Então, assim, estudar os conceitos de ação, pluralidade e espaço público é compreender a própria essência da política e da liberdade em Hannah Arendt, bem como os desafios contemporâneos e a sua preservação. Depois, então, assim, um segundo tópico que eu levantei aqui, que é sobre a condição humana e o conceito de ação para Arendt, né? Ela, então, distingue 3 atividades fundamentais: o trabalho, a obra e a ação. Isso tudo para a condição humana. O trabalho, então, relacionado à sobrevivência biológica e ao ciclo da vida. A obra, né, está ligada à criação de um mundo artificial e durável. E a ação se realiza, é aquilo que se realiza entre os homens e cuja característica principal é a liberdade e a imprevisibilidade. Então, a ação é a única atividade que se exerce diretamente entre as pessoas, sem mediações materiais, tá? Enquanto o trabalho e a obra, elas se relacionam com objetos e necessidades. E a ação é política, porque acontece no espaço do entre os homens e mulheres que compartilham um mundo. A Arendt afirma: a ação é a única atividade que se realiza sem mediação das coisas ou da matéria, correspondendo à condição humana da pluralidade. Então, a ação também, então a ação também também o domínio da natalidade. É o conceito central em sua filosofia. A natalidade designa a capacidade humana de começar algo novo, não é? De romper com o determinismo do passado. E segundo Arendt, o fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado. Então, essa capacidade de iniciar o fundamento ontológico da liberdade, tá? Para ela, né? Essa capacidade de iniciar é o fundamento ontológico da liberdade. E, portanto, então, agir é sempre introduzir novidade ao mundo, no mundo, e afirmar a singularidade diante dos outros. E, nesse sentido, a ação é inseparável da fala. Só há ação política quando há palavra. Vejam que isso também é um pouco habermasiano, né? Pois é pela palavra que os indivíduos se revelam e tornam-se reconhecidos, tá? Ou reconhecíveis como distintos, como diferentes. Então, como explica Celso Leifert, numa obra de 1988, agir e falar são para Hannah Arendt as formas pelas quais os homens aparecem uns aos outros, revelando sua identidade, no espaço público, é claro. Então, a ação, contudo, ela é frágil e é imprevisível também. Os seus resultados não podem ser controlados, pois dependem da pluralidade e da reação dos outros. A política, portanto, não é um campo de domínio técnico, mas sim de interação e de imprevisibilidade, como já falei anteriormente. Ela é uma dimensão onde a liberdade se manifesta na relação com as demais pessoas, tá? E sobre o conceito de pluralidade em Hannah Arendt, sobre o conceito de pluralidade, para Arendt, a condição fundamental da vida é a condição fundamental da vida política, tá? O ser humano não é apenas um ser racional ou social, mas sim um ser plural,
que existe sempre entre outros, tá? Entre outros seres diferentes. Então, quando a gente fala assim, nós somos todos iguais, não. Nós somos todos iguais nas nossas diferenças, nós somos diferentes. Somos iguais apenas enquanto categoria ou humana, né? Enquanto essa classificação como pessoas, como entes humanos, mas somos diferentes. Então, na obra A Condição Humana, a Arendt afirma que a pluralidade é a condição da ação humana, porque todos somos iguais em, tá, agora vou repetir porque aqui também eu escrevi isso. Porque todos somos iguais enquanto humanos, tá? Mas ninguém é igual a qualquer outro. Então, a pluralidade tem dois aspectos inseparáveis. A igualdade, tá? Que permite o reconhecimento mútuo e a participação na vida pública, e a diferença, que assegura a singularidade de cada pessoa, de cada indivíduo, e o caráter criativo da ação. Então, sem a pluralidade, não há mundo comum, pois o mundo é precisamente o espaço entre os homens, aquilo que os une e o que os separa. Então, a Adriana Cavareiro, numa obra de 2011, ela interpreta a pluralidade arendtiana da seguinte forma, como a condição relacional da identidade. Pois o eu só se constitui na presença do outro, e isso é muito George Mead. Isso é George Mead. Lembram que eu falei lá em algumas videoaulas do semestre passado? Que o George Mead diz que a identidade do sujeito se constrói na interação com os outros. E o George Mead é anterior a Arendt, a Habermas, enfim, mas é muito George Mead, né? Então, ela também diz, pois o eu só se constitui na presença do outro. Assim, a ação é sempre uma forma de exposição e de vulnerabilidade, na medida em que revela quem somos. E a pluralidade é o oposto da uniformidade imposta pelos regimes totalitários. É que a Hannah Arendt traz essa questão toda, né, para a concepção política, né? É muito interessante isso. Desculpa. Na obra da Hannah Arendt, intitulada Origens do Totalitarismo, de 1989, ela mostra que o totalitarismo busca destruir o espaço público e a diferença entre os homens, reduzindo-os à massa indistinta e manipulável. A política, em sentido arendtiano, só é possível onde a pluralidade é reconhecida e valorizada. Então, isso aí que fique bem claro para nós, tá? Que a política para Arendt, né, ela só é possível e verdadeira quando é possível a pluralidade, quando essa pluralidade é reconhecida e valorizada. Quando ela não é vista ou é algo que fica em segundo plano, isso não pode ser considerado, na perspectiva arendtiana, como política, tá? Então, a pluralidade é o oposto da uniformidade imposta pelos regimes totalitários, como a gente já havia dito, né? Então, ela mostra, eu acho que eu me perdi aqui, mas peraí, ela mostra que o totalitarismo busca destruir o espaço público e a diferença entre os homens. Isso é importante também da gente prestar atenção, tá? Que a Arendt, ela identifica este problema, né, com relação ao totalitarismo. Então, ela diz que o totalitarismo, no momento em que destrui o espaço público e a diferença entre os homens, ele o reduz, né, reduz as massas, né, ou a massa indistinta e manipulável. A política, então, no sentido arendtiano, só é possível quando a pluralidade é, então, reconhecida e valorizada. Bom, a pluralidade em Arendt é o elemento ético-político que impede a redução da ação à mera eficiência. E isso significa que a convivência entre diferentes é o fundamento da liberdade. Então,
a convivência entre as diferenças, que é o fundamento da liberdade, e não um obstáculo. A diversidade é a fonte da política e não a sua ameaça. Então, o conceito de espaço público, como essa liberdade em Hannah Arendt, tá, é talvez o mais característico da filosofia política dela. Este conceito designa, então, um lugar simbólico e concreto entre os homens e mulheres, onde os homens e mulheres aparecem uns aos outros, agem e falam, revelando a sua identidade. O espaço público não é apenas um local físico, mas uma estrutura de visibilidade e de reconhecimento mútuo. E a Arendt define o espaço público como um espaço de aparência, onde os homens exigem não meramente como outros objetos, onde os homens existem não meramente como outros objetos vivos ou inanimados, mas apenas na medida em que aparecem uns aos outros. É nesse espaço que a liberdade política se manifesta, pois só nela a ação e a palavra têm sentido. O espaço público tem, portanto, um duplo caráter para Arendt. O caráter ontológico, como condição da existência humana, plural, né? E o caráter político como a arena da deliberação, da persuasão e da ação conjunta. Na polis grega, a Arendt identifica o modelo de um espaço público autêntico. Opa. O modelo de um espaço público de um espaço público autêntico, onde a liberdade ela era entendida como participação e presença entre iguais. Entre iguais. Contudo, ela não idealiza a Grécia. Ela reconhece que aquele espaço era restrito, era excludente e dependente da separação entre o público e o privado. O que Arendt resgata deste contexto é o princípio de que a liberdade é o exercício e convivência, não posse individual. Então, em Arendt, o espaço público é a condição de possibilidade da política, como uma manifestação da liberdade. Quando esse espaço se perde, a política é substituída pela administração e os cidadãos tornam-se espectadores. Assim, então, a defesa do espaço público é, em última instância, a defesa da dignidade humana. O mundo comum, sustentado pela pluralidade, depende da permanência de um espaço de aparição. Cada geração, gente, tem o dever de preservar e renovar esse espaço, o que implica responsabilidade pelo mundo, tá? A Arendt escreve que, abro aspas, o mundo comum só pode sobreviver ao ingresso e à partida das gerações na medida em que os que chegam amem este mundo, o bastante para assumirem a responsabilidade por ele. Então, a crise moderna da ação e a perda desse espaço público também é trabalhado por Arendt, onde a modernidade, segundo ela, produziu uma inversão das hierarquias da vida ativa, trabalho e obra, antes subordinados à ação. Tornaram-se, então, predominantes. A política cedeu lugar à economia e à administração técnica. Tá? Em vez de cidadãos que agem e deliberam, formaram-se massas de produtores e de consumidores. E essa transformação é o que a Arendt chama de vitória da sociedade sobre o político. Não invertam esta frase. A Arendt estava falando da vida política. A política enquanto vida, enquanto condição humana. Tá? Não invertam, porque aqui a vitória da sociedade sobre o político, a gente pode distorcer esse conceito, né? E achar que a sociedade venceu os políticos, não é nesse sentido que ela está falando de política, tá? Não é política partidária, não é os representantes do povo lá, né? Então,
Então, a vitória da sociedade sobre o político, muito bem. A esfera social, voltada à satisfação das necessidades e à produção, invadiu o espaço público, dissolvendo, então, a distinção entre o que pertence ao comum e o que pertence ao privado. O resultado é o desaparecimento do espaço público como lugar de liberdade. Tá? Então, ela lamenta que a era moderna, com sua glorificação do trabalho, tenha conseguido, então, degradar todas as atividades humanas ao nível do labor. A consequência é o empobrecimento da experiência política e da capacidade da ação. A técnica e a burocracia substituem, então, o juízo e a deliberação. A crise da ação é também uma crise de sentido. Quando os homens deixam de agir e falar juntos, o mundo perde a sua realidade comum. O isolamento e a apatia substituem a participação, e o totalitarismo aparece como sintoma extremo dessa desintegração. Então, como ela escreve, né, o isolamento é a pré-condição do totalitarismo. E na sociedade contemporânea, a perda do espaço público se manifesta, né, de diversas formas. O domínio da economia sobre a política, e isso a gente está vendo, né, nos nossos dias. O individualismo exacerbado, a comunicação mediada por tecnologias que fragmentam, né, o debate, o enfraquecimento dos laços comunitários. Entretanto, a Arendt não é pessimista, ela acredita na capacidade de recomeço inerente à natalidade. Sempre é possível fundar novos espaços de liberdade, desde que haja disposição para se agir em conjunto. Bom, encerrando então aqui a nossa videoaula, elaborei aqui um fechamento para essa videoaula, tá? Que sobre a reflexão da Arendt, né? A reflexão da Arendt sobre a ação, pluralidade e espaço público é uma resposta à crise da política moderna. E ao distinguir a ação do trabalho e da obra, ela recoloca a política, então, no centro da existência humana. Não como instrumento de poder, mas como espaço de liberdade e de criação do mundo comum. Tá bem, pessoal? Então, até a nossa próxima videoaula. Não esqueça da web, convite feito, tá? E também terá uma atividade na web, aquela para valer o pontinho de quem está assistindo nos pods, tá bem? Um abraço para todos vocês, boa semana,